e eu tenho o prazer de receber aqui, o pessoal já estava com saudades, doutora Daiane Stout, especialista na situação da regularização, por exemplo, dos imóveis. Doutora Daiane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu também já estava com saudade de todos, né? Já estava na hora de voltar realmente. De voltar. E esse tema é palpitante, porque 40 milhões de brasileiros têm os seus imóveis irregulares. Então, imagina que muita gente que está nos assistindo pode estar com seu imóvel irregular e não sabe. E não sabe. Vamos começar pelo início, doutora Daiane, falando sobre a questão da regularização. Faz tempo já que eu comprei, mas eu me lembro que são 2 registros em 2 lugares diferentes. Me corrija se eu estiver errado, que você precisa ir lá registrar depois de terminar o financiamento. Não sei, já me atravessei aqui. Vamos explicar isso de uma maneira didática para o pessoal para estar regularizado. Terminei meu financiamento, o que eu preciso fazer? Não estava no script, como sempre. Não sempre, para variar, né? Não estava mesmo. Mas essa tua colocação, ela vai ao encontro de uma decisão recente e muito perigosa. Opa! Porque uma pessoa, ela adquiriu um financiamento e não registrou no registro de imóveis, perdeu a garantia do banco. Então, assim, o procedimento é o seguinte, tu vai assinar um contrato de financiamento e vai levar para registro direto lá no registro de imóveis. Isso é obrigatório. Não é cartório? É o cartório de registro de imóveis. Cartório de registro de imóveis. Sim, aqui a gente chama só de cartório, né? Sim. Mas é o registro de imóveis. Até para poder haver a liberação dos valores, né? Ah, tá. Então, esse é um procedimento que ele é exigido pelo banco atualmente. Tá. E tem mais alguma coisa depois? Depois disso? Escritura, aquelas coisas assim? Não, é porque esse contrato de financiamento, ele funciona como uma escritura. Então, tu não precisa fazer. O que acontece normalmente é assim, tu firma um contrato particular de compra e venda, e aí tu firma um contrato de financiamento, depois da aprovação, isso. E aí tu leva para registro o contrato de financiamento. Isso, perfeito. Mas... Sempre tem um mas. Não essa é uma questão assim para tu poderes obter o financiamento. Quando a gente fala em regularidade, a gente também fala nos cartórios. Só que daí, entre particulares ou até com construtora, tu precisa fazer uma escritura pública. Isso! Acho que era isso que escritura, isso que eu queria saber. Escritura que pode ser de compra e venda, pode ser de permuta, enfim. Uma escritura. E essa escritura tu faz um tabelionato. Isso. Essa aí, tá. E aí, do tabelionato, tu tens que levar no registro de imóveis. Isso, porque eu passei pelo tabelionato e depois fui para o registro de imóveis. Sim. Se tu não fizeres essa tramitação, tu não vai ser considerado dono. Dono, isso mesmo. O artigo 1245 estabelece que só é dono quem registra. O registro tem que estar na matrícula. Então, se o teu nomezinho não estiver na matrícula, tu não é proprietário. Mas e aí? Sempre tem uma pergunta para ti. O que pode acontecer além disso? Se tu adquiriu, tem a escritura, está no imóvel, tu não tem direito nenhum ou tu tem direito? O que tu acha? Eu acho que por estar no imóvel também não ganha um pouquinho mais de direito e por ter meio caminho andado? Então, a gente divide essa questão registral entre posse e propriedade. Tu vai deter a posse e tu tem os direitos obrigacionais, que é aqueles que estão na escritura ou no contrato de compra e venda. Tu tem direito obrigacional. Então, tu tem direito com relação ao imóvel, mas tu está submetido a um risco muito grande. E aí, tu estando dentro do imóvel, é claro, tu vai poder, de repente, contar o prazo para um uso capião. Tu vai poder, se não foi assinada a escritura, exigir assinatura através de uma adjudicação. E o imóvel que não tem a matrícula, eu posso regularizar? Pode regularizar. Como, doutora Daiane? Então, tem muitos imóveis que não tem. Porque o que acontece? Antes nós tínhamos uns livros que tinham as transcrições dos imóveis, que são os dados ali, né? O meu imóvel, por exemplo, ele tem tal metragem, testa com o imóvel do Cláudio, né? E tem tantos quartos, enfim. E aí tinha um resumo daquilo. Eu sou a proprietária, tem como referência os outros 2 registros. A partir dessa certidão, tu já consegue analisar, junto com toda a prova, se tu consegue abrir uma matrícula. Mas tu não tem nada disso. Tu tá dentro do imóvel e tu já tem o prazo, já tá mais de 15 anos lá, tu consegue pedir o uso capião. E o uso capião, como é um fato originário,
tu consegue abrir a matrícula e tu é o primeiro, como se fosse um primeiro dono. O primeiro dono. E, bom, benefícios de regularizar um imóvel, né, são óbvios. Ó. Quais são? Você, por exemplo, poder depois vender, né, não ninguém pegar de você a sua casa. Então, o maior benefício é tu poderes obter financiamento, vender através de financiamento. Isso. Eu só vou conseguir vender o meu imóvel para ti por financiamento se ele estiver regular, porque é uma exigência do banco. Isso faz com que tu tenha um valor de mercado até 70% maior do teu imóvel por causa desse investimento. Sim. Então, tu vê como é interessante. Tu segue toda uma liturgia que passa por essas questões que eu falei, mas passa pelas construções. Eu posso ser proprietária, dona do imóvel e ter feito um puxadinho ali e não ter registrado. Não vou conseguir vender por financiamento. Aí eu tenho que regularizar isso também. Aconteceu isso na casa da praia dos meus pais agora, lá na minha querida Imbé. Nos fundos, tinha que regularizar. Foi construído faz 10, 15 anos e tinha uma pendência lá, porque não tinha sido registrado o aumento da parte de trás da casa, lá, o quiosque lá. E tinha que regularizar. Hoje em dia, quando eles vão cobrar IPTU, eles já olham pelo satélite. Então, eles já têm uma ideia de que se construiu, do que tu tem uma construção e eles te cobram o IPTU. Mas isso não significa que o teu imóvel está irregular. É porque é um tributo que eles vão querer cobrar. Sim, tá? sim. Mas assim, se eles não te cobraram, 5 anos para trás, tu vais ter que pagar. 5 anos antes disso, 6, 7, 8, 9 anos, não, porque tu tem uma prescrição. O Estado só pode cobrar pelo IPTU pelo lapso temporal de 5 anos. Porque se ele não cobrou antes, o problema é dele, ele perde o direito. O direito, ele não socorre quem dorme, inclusive o Estado. Boa, gostei. Doutora Dayana, e se a pessoa mora muito tempo no imóvel, ela já é aquela questão, assim, que a gente estava falando no início ali, dos capião, ela já pode encaminhar esses processos todos para se tornar dona regularizada do imóvel? Pode. E, inclusive, ela pode vender os direitos obrigacionais dela e a posse. A gente vê pela cidade, às vezes, né? Isso é uma coisa antiga, já que eu observo, lugares que com casas mais antigas, perto de prédios modernos, e sempre se ouve falar, aquilo ali é uma família antiga, que daí os pais faleceram, os filhos estão nos Estados Unidos, brigaram, não sei o quê, e a casa fica lá, às vezes caindo aos pedaços e não mexe, não consegue se mexer com o imóvel. Sim, isso também é uma irregularidade, né? Porque às vezes faltou o inventário, e aí, como se tem uma discussão com relação aos quinhões, né? E aí realmente isso atrapalha na hora de poder fazer a divisão e regularizar esse imóvel. Porque pode, por exemplo, digamos o meu pai, coitado do meu pai, né? Já faleceu? Meu pai é vivo. Bom, vamos. Mas digamos, meu pai falece, tem um imóvel, pai, beijo, família, que horror, tô assistindo. Mas ele falece e tem um imóvel, né? A gente precisa de exemplos para as pessoas poderem entender. Então, esse imóvel está no nome dele. Se não for feito o inventário, por mais que a teoria do direito diga que o imóvel é meu, eu preciso ter o registro onde? Na matrícula. Para poder fazer isso, eu preciso fazer o inventário. Tá? E aí, o que eu queria destacar, que talvez até não tenha me feito entender que é interessante. Tu tens um imóvel. Sim. Tu estás dentro dele, mas tu não registrou. Tu já está há 10 anos. E tu não quer fazer uso capião. Tu tens como vender esse teu direito obrigacional com relação ao imóvel irregular. Tu tens condições. É claro que esse tipo de tramitação tu não vai fazer sem um advogado, mas é importante que as pessoas saibam, porque tu comprar um imóvel irregular pode ser uma grande oportunidade. Pensa o quanto tu valoriza. Agora vou ter que chamar de novo. Vou ter que te chamar de novo para a gente falar sobre isso. É um baita de um negócio. Nós vamos falar sobre leilão, nós vamos falar sobre contrato de gaveta. Vamos. Termina nunca, doutora Dayana. Não cansa de ficar vindo aqui falando, nunca. Não? Eu venho sempre. É porque são as dúvidas que a gente tem no cotidiano, né? E aí e é perigoso. Primeiro que você está falando da sua própria casa, né? Do lugar onde vai morar. E outra questão financeira, de perder um negócio, fazer um mau negócio ou botar dinheiro fora. Eu vejo, assim, alguns processos, alguns casos, em que o cliente daqui a pouco tem uma dívida, por exemplo, de condomínio, não consegue pagar, a dívida ficou muito alta e o imóvel não está regular. E aí, na hora de vender, as pessoas não querem comprar. Não, mas é que dá para regularizar e dá para comprar sem fraudar. Gente. Sem fraudar. A questão é tu fazer isso como
deixando claro dentro do processo, tu seguindo toda a tramitação com relação àquela regularização, porque tu faz um diagnóstico, né? A gente faz um diagnóstico do que é necessário para tu poder regularizar. E é a coisa mais linda do mundo acompanhar uma regularização. Tu vê uma pessoa assim que às vezes... Eu cheguei a me arrepiar. Uma pessoa às vezes que esperou a vida inteira para poder ter aquela matrícula e que não sabia como fazer, achava que era muito caro, e aí de repente está com aquilo na mão, as pessoas choram. Senhoras, às vezes, que perdem o marido e não sabiam como regularizar, porque antigamente a gente sabia que as mulheres não tinham esse conhecimento. Acesso. E os homens ajudavam mesmo, né? Tinham mais acesso. E chegar lá no escritório, entregar a documentação, não sei o que eu vou fazer, e tu entregar aquilo pronto. É autoestima para as pessoas, é segurança. É também uma forma de tu evitar que os teus filhos briguem. Imagina tu ter que deixar, faleceu e deixa o imóvel irregular. Com briga. Para eles poderem ainda ir atrás disso no momento de sofrimento, né? Quando tu pode deixar tudo redondinho para depois fazer uma holding, para fazer um testamento. Doutora Daiana Stout, redes sociais, quem tem dúvidas, por favor. Daiana Stout, advogada. Maravilha, viu? Já anotou a lista aí para voltar dos assuntos? Sim, tu que manda, que manda. Tá. Porque a gente quer que todo mundo diga assim, ó, eu não vou cair nessa, eu conheço os meus direitos. Muito bem, gostei. Meu colega praticamente bancário. Doutora Daiana, obrigado mais uma vez pela participação, tá bom? Vamos marcar a próxima daí. Vamos. Combinado.